Bom dia, flores do dia. Galerinha do nono ano, a gente vai dar prosseguimento na nossa unidade 2, Produção Industrial no Mundo, com o capítulo 5 agora, Indústria no Mundo Atual. Então a gente vai ver e fazer uma análise de como a indústria funciona na modernidade. Para isso, a gente tem que lembrar uma coisa crucial. A indústria faz parte do setor secundário da economia. Estão lembrados disso? O setor da transformação de matéria-prima. Qual a grande importância dessa indústria no mundo atual? A empregabilidade. Ela emprega milhões de pessoas no mundo todo. Só que o mais interessante da gente pensar da indústria como geradora de emprego é que muitas das vezes na indústria moderna a gente não tem empregos diretos em função da mecanização, da robotização. Mas existe uma cadeia de empregos indiretos que dependem diretamente e muito fortemente da indústria, da atividade industrial. E é nisso que a gente vai pegar. Por isso que eu trouxe esse gráfico para a gente ver, primeiro, a questão dos empregos formais no Brasil, no setor terciário. Vejam que o setor terciário, que é o setor de serviço, ele comanda 67% praticamente dos empregos formais aí, segundo o IBGE. Porém, a gente tem 27% que está na atividade industrial. A gente pensa assim, nossa, Marcele, a diferença é muito grande. Como que a indústria pode ser geradora desses empregos? Porque boa parte desses serviços prestados são prestados para a indústria. Então, se eu tenho um setor de serviços grandiosos, boa parte desses empregos indiretamente estão atrelados à atividade industrial. Por isso que ela gera uma cadeia produtiva muito grande, né? Recordando aí os setores da economia, a gente tem a população ativa distribuída pelo mundo, pelos setores primário, secundário e terciário, e assim como é a tendência no Brasil, é a tendência no mundo. Maior parte da população empregada no setor terciário da economia, porque a amplitude de prestações de serviços é muito grande. Onde entra a indústria moderna? A indústria moderna depende desses serviços que são prestados. Depende aí de contadores, depende de advogados, depende do sistema de transporte, depende do sistema de energia, depende de toda a infraestrutura que é gerada para que a indústria esteja funcionando. Então, por isso que a cadeia de dependência é muito grande. Mesmo que a maioria dos empregos estejam sendo gerados no setor terciário, e aparentemente existe uma menor parte no setor secundário, que é o da atividade industrial, os empregos que são gerados dependem um do outro. Para pensar, galerinha, se eu tenho uma indústria que é moderna e tecnológica, isso demanda uma mão de obra qualificada. E essa qualificação vem de onde? Dos sistemas educacionais, né? Da educação técnica, da educação superior, da pesquisa. E isso tudo é realizado no setor terciário. Então, a indústria estimula o outro setor a estar produzindo. Por isso, uma dependência entre eles e essa questão da modernização industrial ter trazido também uma mudança do setor e da estrutura produtiva e empregatícia do mundo todo. Dando prosseguimento a isso, a gente vai pensar e vai classificar essas indústrias. A classificação dessas indústrias está na página 53 do livro de vocês. A gente tem aí 6 classificações diferentes. As indústrias extrativistas, que são aquelas que vão retirar a matéria-prima da natureza, né? A petroquímica, por exemplo, ela pode ser classificada num primeiro momento como uma indústria extrativista, porque ela está extraindo o petróleo da natureza. A indústria de construção civil, que é uma indústria que tem crescido muito no mundo por a nossa demanda em relação às modernizações da construção. A indústria de transformação, que está transformando boa parte dos produtos que vêm da indústria extrativista. A indústria de bens intermediários, produz máquinas e equipamentos. Essa indústria é muito interessante porque quando a gente está dentro de uma atividade industrial, a gente nunca pensa em como aquelas máquinas foram criadas. A gente sempre pensa que elas estão alterando e criando novas mercadorias. Mas a gente tem que pensar que houve um desenvolvimento para a produção daquelas máquinas.
Então, são empresas que produzem máquinas para outras indústrias, isso é muito importante. Indústrias de bens de capital, também conhecidas como indústrias de base, aí entram as siderúrgicas, por exemplo, e as indústrias de bens de consumo, que são aquelas mercadorias que vêm direto para o consumidor. Lembrando que na indústria de bens de consumo, a gente tem duas atividades: bens de consumo duráveis, que são aqueles que vão se deteriorar a longo prazo, por exemplo, a indústria automobilística, e a indústria de bens de consumo não duráveis, que são aqueles produtos que têm um prazo de validade menor. Alimentícia e farmacêutica seria um bom exemplo dessas indústrias de bens de consumo. Não se esqueçam, quando a gente fala de indústria de bens de consumo, a gente já pode lembrar daqueles dois termos que a gente aprendeu em aulas anteriores: obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Elas estão intimamente ligadas à ideia da indústria de bens de consumo, certo? Como que essas indústrias estão distribuídas? A gente tem que pensar naqueles fatores essenciais da localização industrial. Capital, matéria-prima, energia, transporte são fundamentais. As indústrias tradicionais, no primeiro momento, elas se instalavam aonde tinha esses fatores essenciais. A indústria moderna, ela já não tem tanta necessidade de se instalar onde tem todos esses fatores. Ela pode se descentralizar, buscar outros fatores através de redes de transportes, de comunicação, de informação, de qualificação de mão de obra, né? Então não existe mais uma dependência. Uma indústria que depende, por exemplo, de carvão mineral, ela não precisa mais de ficar onde estão as jazidas de carvão mineral, porque a gente sabe que esse carvão pode ser trazido pelos transportes que evoluíram tanto, e assim por diante, certo? É muito importante, nesse processo todo, hoje, a localização industrial, ela está atrelada ao processo que a gente chama de desconcentração. As indústrias tradicionais, elas estão saindo de certos lugares, buscando novos lugares para sua instalação. O que atrai essas indústrias para que elas se desconcentrem? Aumento do custo de produção é uma repulsão, né? É o que está acontecendo ali. Vamos imaginar, é muito mais caro para uma empresa pagar mão de obra em São Paulo, pagar impostos em São Paulo, capital, ter dificuldades em relação à mobilidade urbana, muito pior para essa empresa isso. Então, o que ela faz? Ela se sente muito atrelada a esse aumento de custo de produção e resolve pegar parte da sua sede e ir para uma nova região, um novo lugar. Normalmente ela procura o interior. Por quê? O interior, ela pode ter mão de obra barata, mercado consumidor, ela pode ter incentivos fiscais, doação de terrenos, diminuição de conta de energia, um transporte com uma mobilidade maior. Então ela se descentraliza. A gente nota esse processo muito forte no Brasil atualmente. Muitas empresas se descentralizaram do Sudeste brasileiro e procuraram outras regiões como Nordeste e Norte, que estavam oferecendo incentivo, e o contrário também, muitas empresas saindo de capitais e buscando cidades médias e pequenas, justamente em função desses incentivos e o aumento da custo de produção onde elas estavam. Nessa lógica da modernização industrial atual, o que é muito importante é a formação dos parques tecnológicos, os chamados tecnopolos. Os tecnopolos envolvem dois fatores muito importantes: mão de obra altamente qualificada, presença do desenvolvimento técnico, científico e informacional e centros universitários. Um exemplo clássico disso é a região do Vale do Silício nos Estados Unidos, né, onde a gente tem ali o principal polo tecnológico mundial. O Japão não fica diferente disso, a Europa com muitos polos de desenvolvimento em termos tecnológicos, e o Brasil se destaca na região sudeste. Duas áreas importantes: Campinas, né, com São José dos Campos, aquela região ali, e também em Minas Gerais, uma cidade conhecida como um polo de tecnologia eletrônico, né, que tem se desenvolvido muito, que é Santa Rita e Sapucaí. Então, essas áreas, elas envolvem centros de estudos tecnológicos com indústria de ponta, de alta tecnologia. E isso é uma característica da modernização agrícola, beleza?
Bem, para a gente finalizar, vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses chamados tecnopolos brasileiros. No caderno mesmo, eu quero que vocês registrem a localização dos principais tecnopolos do Brasil e em que eles são especializados. Essa alta tecnologia deles é voltada para que tipo de atividade? Né? Eu dei exemplos aqui para vocês, aprofundem nesses exemplos, procurem mais sobre eles, registrem no caderno e façam esse trabalho aí. Um beijo, até a próxima aula.